pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação ao processo de conversão entre as escalas termométricas, tratando especificamente com relação às escalas Celsius e Kelvin. As escalas termométricas elas foram criadas a fim de medir a temperatura dos corpos, ou seja, o grau de agitação das partículas, as moléculas, que formam o corpo ou a substância. No processo de conversão entre as escalas termométricas, vimos em aulas anteriores que as equações elas foram definidas a partir dos pontos fixos, ponto de fusão e ponto de ebulição da água. Sendo assim, a temperatura Kelvin é igual à temperatura Celsius mais 273. Essa foi a equação que encontramos para converter da escala Celsius para a escala Kelvin. Já, se temos uma temperatura na escala Kelvin, então, temperatura Celsius será igual a temperatura Kelvin menos 273. Então, essas são as duas equações que relacionamos o processo de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Se temos uma substância ou um corpo na temperatura Kelvin, queremos converter para a escala Celsius, então vamos utilizar a seguinte equação. Temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Então, essas são as duas equações de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. Para compreender melhor, vamos para o nosso primeiro exemplo de aplicação. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura em escala Kelvin é... Na nossa primeira questão, temos que os termômetros na cidade de São Paulo registraram uma temperatura de 34 graus Celsius. Então, queremos encontrar qual o valor correspondente na escala Kelvin. Então, para isso, nós vamos utilizar a seguinte equação. Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Tratando aqui com relação à nossa primeira questão. Temperatura Kelvin é igual. Qual o valor registrado pelos termômetros na escala Celsius? 34 graus. Observem que onde tem temperatura Celsius, vamos substituir pela respectiva temperatura, que é igual a 34, mais 273. Temperatura Kelvin é igual. Vamos somar aqui 273 mais 34. 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10. Vai 1. 1 mais 2, 3. Então, a temperatura na escala Kelvin é igual a 307 Kelvin. Logo, podemos destacar que uma temperatura de 34 graus Celsius corresponde na escala Kelvin a uma temperatura de 307 Kelvin. Vamos agora, gente, para a nossa segunda questão. 3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido e, atingido o equilíbrio térmico graduado na escala Celsius, registra 45 graus Celsius. Os termômetros graduados nas escalas Kelvin devem registrar que valores? Na segunda questão, os termômetros registraram uma temperatura de 45 graus Celsius. No entanto, queremos saber qual a temperatura correspondente, mas na escala Kelvin. Mais uma vez, vamos transformar da escala Celsius para a escala Kelvin. Então, vamos utilizar a primeira equação, referente à questão 2. Temperatura Kelvin é igual ao valor da temperatura Celsius mais 273. De acordo com a nossa questão, o valor na escala Celsius ele é referente a 45 graus. Então, temperatura Celsius vai ser 45 mais 273, que é da equação. Com isso, vamos ter temperatura Kelvin é igual a 45, valor registrado na escala Celsius, mais 273 da equação. 273 mais 45. 3 mais 5, 8. 7 mais 4, 11. Vai 1. 1 mais 2, 3. Então, uma temperatura de 45 graus na escala Celsius
corresponde a uma temperatura de 318 Kelvin. Então, o valor registrado na escala Kelvin é igual a 318 Kelvin. Vamos agora para a nossa questão de número 3. A temperatura de solidificação do mercúrio é de menos 39 graus Celsius. Essa temperatura na escala Kelvin corresponde a... Na questão 3, temos a temperatura de solidificação do mercúrio, que é igual a menos 39 graus Celsius. Queremos encontrar o valor correspondente, no entanto, na escala Kelvin. Então, questão 3, temos uma temperatura na escala Celsius igual a menos 39 graus. Temos que fazer a conversão da escala Celsius para a escala Kelvin. Então, iremos aplicar a seguinte equação. Temperatura Kelvin será igual a temperatura Celsius mais 273. Temperatura Kelvin é igual. Lembrando que essa questão pede para fazer a conversão da escala Celsius para a escala Kelvin. Qual foi o valor registrado na escala Celsius? Menos 39 graus Celsius. Então, menos 39 mais 273. Valores com sinais diferentes, subtrai os valores e preserva o sinal do maior. Então, temperatura Kelvin será igual a menos 39 mais 273. Teremos um valor igual a 234 Kelvin. Então, esse é o valor da temperatura na escala Kelvin. Então, menos 39 graus Celsius corresponde a uma temperatura de 234 na escala Kelvin. Vamos agora para a nossa quarta questão. Uma substância em laboratório apresenta uma temperatura de 253 Kelvin. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius? Como podemos observar na questão 4, uma substância em laboratório apresenta uma temperatura de 253 Kelvin e queremos realizar a conversão para a escala Celsius. Então, na nossa questão 4, temos uma temperatura agora na escala Kelvin. De acordo com os exemplos anteriores, para transformar da escala Celsius para a escala Kelvin, pegamos o valor na escala Celsius e somamos com 273. Agora, nesse exemplo, nós podemos observar que vamos ter que transformar da escala Kelvin para a escala Celsius. Então, vamos fazer o procedimento contrário. Da seguinte forma, temperatura Celsius será igual a temperatura Kelvin menos 273. Com isso, vamos ter temperatura Celsius é igual a valor registrado na escala Kelvin, 253, menos 273, que é da nossa equação. Com isso, temperatura Celsius é igual a valores com sinais opostos, com sinais diferentes, subtrai os valores e preserva o sinal do maior. 253 menos 273 vai dar menos 20 graus Celsius. Recapitulando, valores com sinais diferentes, subtrai os valores, 273 menos 253, 20. E preserva o sinal do maior. Como 273 é maior do que 253, o seu sinal negativo, então vamos preservar o sinal de menos. Então, temperatura Celsius é igual a menos 20 graus Celsius. É o valor correspondente a 253 Kelvin. Vamos agora para a nossa próxima questão. O sêmen bovino, para inseminação artificial, é conservado em nitrogênio líquido que, à pressão normal, tem temperatura de 78 Kelvin. Calcule essa temperatura em graus Celsius. Na nossa questão 5, temos uma temperatura do sêmen bovino, quando resguardado, a uma temperatura de 78 Kelvin. Então, temos aqui uma temperatura igual a 78 Kelvin do sêmen bovino. Nesse caso aqui, vamos ter que converter para a escala Celsius. Então, temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Lembrando que sempre quando for fazer a conversão da escala Celsius para a escala Kelvin, somamos com 273. Pegamos o valor que está na escala Celsius e somamos com 273. Quando for fazer a conversão da escala Kelvin para a escala Celsius,
Pegamos o valor que está na escala Kelvin e subtraímos de 273, como é o caso aqui do nosso exemplo. Então, temperatura Celsius é igual. Qual o valor registrado na escala Kelvin? 78 menos 273. Então, temperatura Celsius é igual 78 menos 273. Mais uma vez, temos valores com sinais diferentes. Quando tiver operação com valores de sinais diferentes, subtraímos os valores e preservamos o sinal do maior. Então, 78 menos 273, vamos fazer. 273 menos 78. 195. Como 273 é maior do que 78, então vamos preservar o sinal negativo. Então, uma temperatura de 78 Kelvin corresponde a uma temperatura de menos 195 graus Celsius. Então aqui, gente, encerramos mais uma aula com relação às escalas termométricas, dessa vez tratando com relação ao processo de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. Vai lá no nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior, se inscrevam para ter acesso a várias aulas, nos segue também lá no nosso Instagram, Prof. Edivaldo Júnior, faça seus comentários, tirem suas dúvidas. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior. Até a próxima aula e que Deus abençoe a cada um de vocês.